Bom dia, pessoal. É um dia feliz para todos, com Jesus de Nazaré olhando para todos nós nesse planeta, né, que está passando um momento difícil, um momento trevoso, né, onde espíritos trevosos estão querendo tomar conta, né, mas Jesus está de olho. Os grandes mestres, os grandes embaixadores do direito que servem Jesus de Nazaré não vão permitir isso, né? Então, primeiramente, vamos, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, ative o sininho para receber as notificações. Se não gostar, não tem problema, não. Porque eu faço esses vídeos não é por dinheiro, é para divulgar um pouco, o ínfimo conhecimento que eu tenho, né, de espiritualidade. Se for comparar esses grandes oradores que a gente vê aí, né, no YouTube, né, não vou citar nomes, com maior conhecimento, muito grande. Então, vamos pedir aqui para Jesus de Nazaré, primeiramente, visitar os lares, né, os hospícios, cheio de loucos de todos os gêneros, os presídios, né, manicômios, onde as pessoas sofrem muito, né, tomam aquelas injeções, tem manicômio que ainda dão choques ainda, né, uma coisa horrorosa. Os presos, os hospitais, os lares espíritos, os lares evangélicos, lares de todas as religiões, de criancinhas, né, para que elas não passem fome, as pessoas que dormem na rua, né, que Jesus de Nazaré, Jesus, ilumine essas pessoas e não deixe que elas passem fome e nem frio, não é? Bem, o que eu tenho para falar para vocês hoje, eu já falei em muitos vídeos, né? Eu tenho quase, acho que já passou de 300 vídeos, é a mesma coisa. Então, qual que é o desafio nosso, gente? O desafio de cada encarnação, falou sobre os desafios, é ir nos desapegando de bens materiais, encarnação a cada encarnação, né? Se você teve uma vida espiritual, uma vida aqui na Terra que só fez caridade e ajudou o próximo, você quando desencarnar, é provável, muito provável, né, quase certo, que você seja convidado a escolher que tipo de vida você quer levar na próxima encarnação. Existem pessoas que querem ser um jogador de futebol famoso, um desportista, um atleta famoso, um cantor, cantora famosa, um artista de cinema famoso, né? Enfim, pessoas que vai adquirir fama, né? Mas tem espíritos que escolhem viver em países bem pequenininhos, atrasados, países, por exemplo, na África. Tem muitos países africanos passando miséria, fome. Existem pessoas que serviram demais a Jesus de Nazaré, teve merecimento de poder escolher a encarnação para vir, e não escolheram vir nem atleta, nem famosos, não. Escolheram viver nesses mundos atrasados, nesses países atrasados, para ajudar, para servir, né? Essas pessoas são pessoas diferenciadas. São poucos que fazem isso, não é? Por que elas fazem? Pensando em vida mais alta, pensando em servir mais e mais e mais, ou nesse mundo ou em outros mundos mais atrasados ainda, sempre ao lado de Jesus, né? Vou citar um exemplo aqui. Madre Teresa de Calcutá, ela escolheu vir freira nessa encarnação, né? Ela foi para um convento católico muito tradicionalista, né? Em Calcutá, uma cidade atrasadíssima, né? E no meio de uma guerra de muçulmanos, porque logo que a Inglaterra deu independência da Índia, virou aquela briga de muçulmanos com os hindus, né? E ela quis ir para lá. A madre superiora do convento era contra o que ela fazia. Ela pedia comida nas ruas, pedia esmola nas ruas para dar para os pobres. Ela ia nas feiras, os feirantes todos já conheciam ela. Não davam os tomates, as cebolas. Tinha uns que davam, outros não. Alguns feirantes, a maioria, davam
com a parte estragada. E o que ela fazia? Ela aceitava. Ela cortava a parte estragada, jogava fora, e aquela outra parte, ela fazia sopa, fazia comida para matar a fome das criancinhas. E a Madre Superiora no pé dela, dizendo que não era assim que praticava o catolicismo. Ela falou: como é que pratica o catolicismo? Aqui dentro do convento? E ela foi convidada quase a deixar o hábito e seguir a vida natural. Aí ela teve a ideia de ir em Roma, procurar o Papa. E como é que ela foi em Roma? Ela não tinha dinheiro, porque a passagem aérea da Índia para Roma era caríssima. Ela foi num agente de viagem e pediu uma cortesia para 3 freiras, para ela e mais duas auxiliares, né, que ajudavam ela. Ela falou assim, no momento lá: nós ajudamos, limpamos o avião, servimos comida, nós somos boas em limpeza. A moça falou: não podemos fazer isso, né? A companhia não trabalha assim. Acontece que dali a pouco entra uma pessoa muito bem vestida. Falou: Madre, o que a senhora está fazendo? Era conhecido dela, eles foram colegas de escola, de estudantes. Vem para cá, chamou ela para o gabinete dele. Falou: mas o que você está fazendo aqui? Essa empresa é minha, essa agência de viagens. Eu represento essa companhia aérea. O que a senhora está precisando? Falou: eu preciso de ir em Roma, conversar com o Papa, para fundar a minha própria congregação, porque a Madre Superiora é contra como eu trabalho, né? Não gosta que eu peça esmola nas ruas. O que ele fez? Ele falou: olha, Madre, eu vou fazer uma coisa para você. As nossas aeromoças aposentadas, nós damos passagens aéreas de vez em quando, gratuito, para qualquer lugar do mundo. Ele abriu a gaveta, pegou 3 passagens e deu para ela. E ela foi a Roma e conseguiu os documentos que ela queria para fundar a congregação dela, que hoje existe no mundo inteiro. Então, Madre, só quero dizer para você o seguinte, que ela escolheu vir freira para ajudar e morar num país como a Índia, uma cidade como Calcutá, com a pobreza incomensurável, né? Gente na rua morrendo. A história dela é linda demais. Linda demais. Eu estou preparando um texto grande, bem detalhado, do livro dela, né? Da história da vida dela. Então, assim, o segredo nosso de cada encarnação é ir desfazendo de bens, gente. Então vamos aproveitar esse momento de escuridão que a Terra está passando, porque tem muita gente passando necessidade, tem muita gente passando fome. Aqui em Uberlândia tem muita gente passando fome. Então vamos doar o que nós não precisamos. Eu já falei várias vezes disso. Tem muitos lares aqui, não vou dizer centenas, mas tem uma boa dezena de lares de criancinhas, lares católicos, espíritas, protestantes, né, ou mesmo sem religiões, lar de idosos, que a prefeitura cortou a verba em praticamente menos da metade de leite, que estão precisando de comida. Então eles vendem coisas, levem coisa, um eletrônico que você não usa, eles vendem, transformam em dinheiro e vai comprar alimento. Esse lugar que eu já falei várias vezes, eles transformam, você leva um eletrônico, eu levei um punhado de coisa. Esse ano eu fiz duas ou três doações já, está registrado inclusive no canal. Eles transformam aquilo em dinheiro. Eu levei um radinho, uma réplica muito bonita de rádio antigo, que eu trouxe dos Estados Unidos. Estava lá em casa pegando poeira. O que eu vou fazer com aquilo? Ela ficou maravilhada, a mentora. Falou: vamos fazer uma rifa disso aqui. Eu levei uma máquina de macarrão italiana, que eu trouxe dos Estados Unidos, trouxe debaixo do banco do avião. Né? Porque a aeromoça começou a implicar muito comigo. Eu tinha uma brasileira aeromoça, ela falou: não, deixa eu enfiar debaixo do banco aí rapidinho, e ninguém vai ver não. Doei, porque nunca usei. Eu comprei e nunca usei. O que eu vou fazer com a máquina de macarrão italiana? Ela falou: nossa, aqui vai dar um bom dinheiro, nós vamos rifar isso aqui. Então, gente, aproveite, desfaçam, né?
desfaçam de bens materiais. Aproveite essa oportunidade. Eu já falei isso para muitas pessoas, para uma grande amiga minha, né? Já convidei ela para ir lá, nesse lugar. E ela tem muitas coisas, né? Ela me disse que sim, que iria preparar, né? E há centenas de pessoas de poder aquisitivo alto aqui em Uberlândia e em outras cidades do Brasil e outras cidades do mundo inteiro, né? Ajudem, gente. Ajude as pessoas nesse momento de treva, principalmente quem mora na Europa, no leste europeu, né? Você vê lá muita gente de outras famílias que nem conhecem, vão lá levar cesta básica para os desabrigados da Ucrânia, porque a Rússia vai tomar a Ucrânia, com certeza. Ele já falou ontem que o objetivo dele é derrubar o governo. Não estão nem aí, matam crianças, destroem lares. E lá na Europa, você vê as pessoas levando comida para esse povo. Não tem ato mais lindo do que esse. Foi o que Jesus de Nazaré pediu. Jesus de Nazaré não pediu para construir esse Vaticano maravilhoso, né? No filme O Rei dos Reis, a narrativa daquele filme, o roteiro, foi escrito por um diretor, uma equipe de diretores, né? Que no final, quando eles falam que ele levantou, né, do túmulo, encontrou com os discípulos na praia, e ele fala: solidifiquem minha igreja. Não existe, ele não pediu isso não. Jesus não pediu nada disso. Jesus pediu: amai-nos uns aos outros. Jesus não pediu para construir igrejas maravilhosas, com santas imagens, com detalhes em ouro. Jesus não pediu. Tá um pouco de barulho na rua que eu demorei hoje a levantar, já é quase 7 horas. Jesus não pediu nada disso, gente. Jesus pediu: sirva o próximo, amai-vos uns aos outros. Tem um filme maravilhoso, né? Com uma atriz chamada Ingrid Bergman e Kurt Jürgen, chamado A Morada da Sexta Felicidade. É aquilo. Ela vai lá para o fim do mundo da China, na época em 1949, depois da Segunda Guerra, que o Japão queria dominar a China de qualquer jeito, e ela vai ser missionária. Não conseguiu ir, porque a missão que fazia missões na China achava que ela não tinha competência. E ela provou no final do filme que era a maior competente que tinha. Ela salvou mais de 100 crianças da morte, porque os japoneses estavam matando os chineses à vontade, né? E isso foi baseado em fatos verídicos. Então foi isso que Jesus pediu: amai-nos uns aos outros, não é? Então essa é a minha mensagem de hoje, é uma mensagem curta, porque eu já falei muitas vezes, repetidamente. Eu não vou ficar insistindo, porque cada um faz o que quer, né? Você doa se você quiser. Você ouve o padre lá 1 hora, ouve o pastor, o rabino, o mentor espiritual. Quando sai lá do centro, da igreja, da mesquita, você não vai ajudar ninguém. De que adiantou você ficar lá 1 hora ouvindo o sermão que o padre preparou lá durante o final de semana todo? O sermão que o pastor preparou? O sermão, a palestra que o mentor espiritual preparou? Se você sai do centro, não adianta nada. Para que você ir no centro? Seja um Ibrahim Almandeb. O conto chama A Escolha do Senhor. Está no livro Contos e Apólogos. Eu já narrei várias vezes aqui nesse canal. Ele não sabia nem quem era Jesus. Ele não sabia nem quem existia Deus. Por quê? O trabalho nas planícies das Arábias, né? Nos anos 30, deve ter sido nos anos 30, porque Humberto de Campos narra isso em 38, ou foi 48, então isso foi bem antes. Aquelas caravanas, a vida dele era ajudar aqueles cameleiros, as criancinhas doentes, o dia inteiro, ano após ano. Quando ele desencarnou,
Ele foi a passagem para ele para o plano espiritual foi um voo sem escalas. E foi lá no final não vou narrar aqui o conto, porque vai espichar muito o vídeo, mas no final, porque Jesus queria conversar um daqueles, de todos aqueles apóstolos que amaram muito o nome dele, ele ia escolher um. Escolheu ele, que nem conhecia Jesus, nem sabia que era religião. O conto termina assim: pretendia o Senhor conversar com ele. Então vamos ser um Ibrahim Al-Mandeb, vamos servir o próximo, né? Porque o mundo está cercado de entidades trevosas, não é? Nós estamos passando um período trevoso. Se esse homem o senhor Vladimir Putin, né, com todo respeito, se ele não inventar de soltar um artefato nuclear para acabar de vez com a guerra na Ucrânia, se ele fizer isso, imagine que as consequências. A OTAN não vai deixar isso de graça, os Estados Unidos não vai deixar isso de graça. Aí entra a China do lado da Rússia, imagine, calcule o que pode virar, não é? Então vamos aproveitar essa hora, esse momento trevoso, e dar comida para os pobres. Não tem dinheiro, leve doações, eles transformam em dinheiro nos lares espíritas, não é? Era essa a minha palestra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu fico falando aqui igual cantiga de grilo, mas é o que tem que ser feito, gente. É oportunidade. Senão a primeira oportunidade, e tem várias oportunidades o dia inteiro, 24 horas por dia. A vida inteira para você servir, você não serve. Para que adianta você ir no centro espírita? Para quê? Ir na igreja? Ir lá ouvir o pastor? Para quê? Se você não ajuda o próximo, não é? Tenham um bom dia a todos, né? Uma boa quarta-feira iluminada, com o anjo da guarda de vocês protetor ao lado, servindo sempre. Bom dia.